vou iniciar o vídeo número 2, que é a continuação do vídeo número 1, com um assunto que eu considero o mais importante nos meus estudos que eu venho fazendo sobre a escola pública. Qual foi o resultado mais importante que eu tive até hoje? Então, eu vou citar uma frase. Todo sistema educacional que queira ter sucesso com as escolas públicas, que queira construir uma escola pública de excelência, vai ter que entregar as escolas públicas aos professores que estão dentro das escolas públicas. Agora, para que isso aconteça, é preciso que os professores que estão dentro das escolas sejam bem trabalhados, que tenham formação pedagógica, que tenham autonomia e que tenham bons salários. Caso contrário, os professores vão rejeitar essa proposta. Porque isso, da minha parte, é uma proposta para todos os sistemas educacionais dos países democráticos. Qualquer sistema que não entregar as escolas públicas aos professores que estão dentro das escolas públicas estará fadado ao fracasso. Então, o sistema educacional brasileiro poderá ter as escolas públicas de qualidade se o sistema entregar as escolas públicas aos professores que estão dentro das escolas públicas. Então, o governo vai ter que fazer essa proposta aos sindicatos. Porque são os sindicatos que vão aprovar ou não esta proposta. Os professores vão aprovar ou não. Qual é o professor que vai querer assumir? Quais são os professores que vão querer assumir as escolas com baixos salários? Eles não vão querer. Não é verdade? Eles não vão aceitar essa proposta. Claro, eu sei, eu convivi com os professores durante 30 anos. E eu trabalho para os professores que estão dentro das escolas. Então, se o governo federal fizer essa proposta aos sindicatos dos estados, né? O governo, o sistema educacional vai ter que preparar os professores para que isso aconteça. Isso nós vamos levar alguns anos preparando os professores. A questão da formação pedagógica, da autonomia e dos salários. Caso contrário, os professores recuam, como falei no DVD 1, e não vão aceitar assumir as escolas. Isso poderá acontecer em muitos sistemas. Os professores franceses vão ter que assumir as escolas públicas francesas. Se a França quiser ter uma escola pública de excelência. Então, é esse resultado, pelo menos eu considero como o maior resultado que eu tive
estudando as escolas públicas, pesquisando, investigando situações. Porque eu levo uma grande vantagem. Eu convivi com os professores durante 3 décadas. Os professores, a marcha dos professores não vai parar nunca. Nunca que os professores que escrevem livros sobre escolas públicas vão parar de escrever. Nunca que os professores que escrevem livros sobre pedagogia vão parar de escrever livros. Hoje nós temos no Brasil, por exemplo, as livrarias abarrotadas de livros. Nas minhas investigações, eu nunca encontrei um livro medíocre. Eu só encontrei bons livros, ótimos livros, excelentes livros. E essa marcha não vai parar nunca. Então, qual é o meu trabalho hoje, estudando a escola pública? Eu trabalho para os professores que estão dentro das escolas públicas. Porque esses professores, eles fazem parte do maior potencial. O maior potencial humano de professores está dentro das escolas. Eu considero os professores que estão dentro das escolas públicas como os maiores construtores das escolas públicas. Então, isso foi um resultado. É claro que existem outros resultados, né? Atualmente. Mas o maior bem que eu consegui, o maior resultado que eu consegui fazer dessas minhas pesquisas, os meus estudos, as minhas investigações, foi com relação a esse tema, a esse procedimento. Um sistema que não entregar as escolas públicas aos professores que estão dentro das escolas públicas estará fadado ao fracasso. Não é verdade? Nós, professores que estamos fora da escola, temos que trabalhar os professores que estão dentro das escolas. É isso que nós temos que fazer. Quem são os professores que estão dentro das escolas? São os que escrevem livros sobre escola pública, os que escrevem livros sobre pedagogia, os secretários de educação. Nós que estamos fora da escola. Precisamos trabalhar os professores que estão dentro das escolas. Só assim um dia nós vamos poder entregar as escolas aos professores que estão dentro das escolas públicas. Porque eles vão passar por 3 estágios. O primeiro estágio é o ensino, o segundo estágio é a educação, e o terceiro estágio é exatamente assumir as escolas. Porque o professor, ele tem que ser também um construtor de escola, como eu falei no DVD número 1. Não é verdade? Então, é um trabalho que poderá levar alguns anos, mas o resultado final tem que ser assim. Porque se nós no Brasil não fizermos isso, outros países vão fazer durante o tempo que eu venho estudando, fazendo as minhas pesquisas, investigando, fazendo as minhas investigações, o tempo que eu venho fazendo isso, eu conheci uma professora que eu considero como a minha madrinha, uma pessoa que eu devo muito, foi a maior professora, a melhor professora que eu já tive quando
eu estava estudando a escola pública. Ela me ajudou muito no meu trabalho. Essa professora é viva e ela sempre estará viva. Sempre. Ela não vai morrer nunca, essa professora. Eu vou dizer agora o nome dessa professora. Ela se chama Pedagogia. A minha grande professora. É por isso que eu digo, todo professor tem que ter formação pedagógica. Os professores precisam ter formação pedagógica. Caso contrário, vai ser difícil, muito difícil, entregar as escolas públicas aos professores. Quanto à formação específica, eu não tenho nada a dizer. É natural, a formação específica todo professor tem que ter, e é preciso ter, senão ele não se torna um professor, ele não se forma, né? Mas a formação pedagógica é importante demais. A autonomia e os salários, né? Se nós queremos entregar, se é possível entregar as escolas públicas aos professores que estão dentro das escolas públicas, nós temos que dar a eles uma boa formação e pagar bem, senão eles não vão querer assumir, como eu já falei, né? Outra questão também é a seguinte. Fazendo as minhas investigações, eu descobri que tem um curso de pedagogia que tem uma carreira chamada A Obra de Paulo Freire. Pelas minhas investigações, eu descobri esse curso. Muitos cursos não têm essa disciplina, a obra de Paulo Freire. Ora, veja bem, quando eu fiz a minha licenciatura em matemática, eu estudei cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3 e cálculo 4. Por que na parte pedagógica eu não estudei a obra de Paulo Freire? A obra de Paulo Freire 1, a obra de Paulo Freire 2, 3 e 4. Ou pelo menos 1 e 2. Não estudei. Eu não estudei a obra do maior educador do Brasil. Então, todos os professores do Brasil deveriam estudar a obra de Paulo Freire. Pelo menos eu penso dessa forma. A pedagogia. Paulo Freire foi um grande transformador de pessoas. Todos nós sabemos disso. No entanto, os professores não estudam a obra desse grande, o legado desse grande educador. Às vezes eu chego a pensar que, como eu já falei no DVD 1, o peso da formação específica deveria ser o mesmo peso da formação pedagógica. Nos últimos anos da minha vida do cotidiano escolar, eu fiz uma investigação e descobri que quase 50% dos meus alunos estavam indo para a escola em jejum, ou só com café com pão. Quase 50% dos meus alunos. Eu não pude fazer nada. Eu não tinha autonomia. A escola não tinha autonomia. Se a escola tivesse autonomia, nós contemplaríamos os professores
os alunos com o café da manhã. Haveria uma promoção do café da manhã para os alunos do primeiro turno. Ficou por isso mesmo. A investigação que eu fiz não serviu para nada. Aí, essa escola não foi construída. A escola não é construída porque os professores das escolas públicas brasileiras são excluídos de muitas coisas. São excluídos de muitas coisas. Eu estou falando agora de autonomia, né? Nos últimos anos do meu cotidiano escolar, eu costumava ir até a cozinha para dar uma olhada na merenda escolar. Em uma dessas vezes, eu encontrei um aluno meu, ele já estava perto da cozinha, esperando pela merenda. Ele nem estava na sala de aula. A aula era minha, a aula de matemática, e esse meu aluno já estava perto da cozinha esperando pelo recreio, né? Aí eu passei por ele e disse, fulano, eu me lembro do nome dele, mas não vou dizer, né? Claro. Fulano, por que você está tão triste hoje? Está com algum problema? Está com algum problema? Ele disse, professor, é a fome. Eu disse, o quê? É a fome, professor. Estamos passando por necessidade lá em casa. Aí ele me explicou o problema. Eu digo, vem aqui. Ele já estava perto da cozinha. Aí ele fez um lanche. Eu disse para ele, olha, quando terminar o turno, você me procure, eu estou na sala dos professores. Aí quando terminou o turno, esse menino me procurou, eu disse, vamos ali. Aí nós fomos no mercadinho mais próximo e eu fiz uma cesta básica para esse menino. Aí ele foi para casa, morto de contente, me agradeceu muito. Ora, foi a única coisa que eu pude fazer para esse menino. Eu não tinha autonomia, a escola não tinha autonomia, a escola não tem autonomia. Os professores são excluídos de muitas coisas. Aí essa escola não se constrói e não vai ser construída nunca. Nunca. Porque os professores não têm autonomia. E eles não ganham bem, eles não ganham para ser construtores, eles não ganham para mudar a escola. Eles não ganham. Eles ganham para dar aulas, porque esse piso que está aí, de 1450, é só para os professores darem aulas. Não é verdade? Então, os professores são excluídos de muitas coisas. Essa escola não se constrói. Não é verdade? Veja a questão das remoções. Por que um professor pede remoção da escola? Motivos. O professor quer uma escola perto da casa dele, já para diminuir os custos. Outro motivo. Quando a escola começa a virar um inferno, aí o professor pede remoção. Ele não aguenta mais o estresse, ele não aguenta mais o holocausto. Aí ele começa a pedir remoção. Não é verdade? É assim, é isso que está acontecendo na escola pública. O professor deveria passar muitos anos na escola. 15 anos, 20 anos. Aí quem ganha é a escola, porque ele passa a ser um construtor durante 10 anos, 15, 20 anos. Ele observa tudo sobre a escola e vai acompanhando os alunos. Essa é a grande vantagem do professor passar vários anos, muitos anos na escola. Né? A gravidez na adolescência. Por que muitas adolescentes ficam grávidas na adolescência? Veja,
Isso tem muito a ver com a escola. Quando a escola não é boa, quando o mundo fecha as portas para as adolescentes, a escola, olha o que eu falei, a escola tem que formar as pessoas. As pessoas não podem fracassar na vida. Isso tem muito a ver com a escola. Quando as adolescentes, as portas do mundo são fechadas para as adolescentes, né? A escola não promove, não dá um foco a essas meninas, elas perdem a esperança na vida. Elas ficam sem um foco. Elas nem adquirem um foco na vida. Porque a escola, como eu já falei no DVD 1, tem que dar um foco a todas as crianças e adolescentes. Os alunos vão crescendo. Quando isso não acontece, muitas vezes, muitas adolescentes partem para outras emoções, já que essas emoções não acontecem no ambiente escolar, elas partem para outras emoções. No caso, vão ser mães. A grande emoção para as mulheres, né? A grande emoção para a mulher é ser mãe. Então, há um desvio e essas meninas, essas adolescentes, vão por outro caminho. Aí vão ter essas emoções sendo mães. Não é verdade? Pense nisso, professor. Faça uma reflexão sobre isso. Se a escola não dá um foco para todas as adolescentes, elas não conseguem se realizar como estudantes, perdem a esperança, aí elas partem para outros caminhos. Não é verdade? Estes tópicos que eu estou trabalhando aqui são resultados de muitos anos de estudos, né? De pesquisas, de investigações. As coisas aconteceram durante o tempo e eu fui anotando. Vê esse caso aqui. Uma vez eu estava caminhando em uma praia do Nordeste e vi uma pequena multidão. Aí eu fui investigar o que era. Ao chegar no local, eu encontrei um corpo de um adolescente estendido na areia da praia. Aí eu fui fazer as minhas investigações, descobri que o problema era droga e que o menino era filho de um advogado. Isso jamais poderia ter acontecido. Né? Isso não pode acontecer. Mas por que esse menino se envolveu com droga? Por que muitos adolescentes se envolvem com drogas? A escola precisa trabalhar todos os adolescentes. Todos. Nenhum adolescente pode se envolver com drogas. Pode se envolver com o alcoolismo. Então, é essa escola que nós temos que construir. Uma escola onde logo na educação infantil já dá um foco às crianças. Então,
Mas para isso acontecer, é preciso que o professor tenha autonomia, tenha uma boa formação pedagógica e tenha bons salários. Caso contrário, eles recuam, como eu falei no DVD 1. Recuam. Pense nisso, professor. Faça uma reflexão sobre essa questão. Ora, qual é a importância, já estou mudando de tópico, né? Qual é a importância da carreira dos professores? A carreira é para contemplar o funcionário público. No caso do professor, é para contemplar esses profissionais que vivem dentro das escolas públicas. É por isso que tem que existir uma carreira. E bons salários, porque eles vão passar 3 décadas dentro das escolas. A carreira é para compensar o profissional. Senão ele não vai querer passar 30 anos dentro das escolas públicas, né? Acabar com a fome dentro das escolas públicas, né? Todos nós, professores, sabemos que muitos alunos vão para a escola apenas por causa da merenda escolar. Isso não pode acontecer. O aluno ir para a escola por causa da merenda escolar. Isso não pode acontecer. Mas os professores que estão dentro das escolas, eles não são investigadores e não são pagos para investigar situações. É por isso que eu sempre falo nessa questão. Pagar aos professores para diversas situações, diversas missões. Pagar o professor para ser um investigador, para ser um pesquisador e para ser um estudioso. Para que os professores que estão dentro das escolas descubram essas questões. Por que existem alunos que só vão para a escola por causa da merenda? Não é verdade? Então o professor tem que ser completo. O professor tem que ser pago para ensinar, educar e construir a escola. E construir a escola, como eu já falei no DVD número 1, é isso aí, são as investigações. Ele investiga, ele pesquisa e ele estuda a escola. O professor tem que ganhar bem, senão ele recua. Recua e fica só, não quer nem saber se tem aluno que vai para a escola só por causa da merenda. Não é verdade? Então, erradicar a pobreza pela escola pública. Claro, o conhecimento é o maior bem que o ser humano pode ter. É o conhecimento. Então, nós podemos erradicar a pobreza pelo conhecimento. O aluno vai estudando, vai adquirindo mais conhecimento e ele, no futuro, ele tem mais condições de sobrevivência. Porque o conhecimento faz com que a pessoa passe a ter mais competências. Uma questão de sobrevivência. Quanto mais conhecimento o ser humano tiver, maior a probabilidade dele vencer na vida e sobreviver na vida. Não é verdade? Bom, estou encerrando o vídeo número 2. Espero que você tenha gostado e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.